Boa tarde, meus amigos. Estamos começando mais um Evangelho no Lar pelo canal Prozebem TV, desejando a todos muita paz e muita harmonia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como amar a Deus verdadeiramente. Mas antes de mais nada, vamos iniciar esse Evangelho no Lar fazendo a nossa prece. Então, todos nós nos colocando numa posição confortável. Quem quiser pode fechar os seus olhos para maior concentração. Quem quiser pode deixar o seu copo ou garrafa d'água para ser fluidificada através da nossa prece. E nesse momento, nós elevamos o nosso pensamento para nos conectar com a espiritualidade amiga. Amigo e Mestre Jesus, nós rogamos a Tua presença entre nós, fortalecendo-nos, iluminando-nos, para que nós possamos tirar proveito da Tua mensagem, das Tuas palavras, nesse momento de estudo do Teu Evangelho. Fica conosco, faz de nós exemplo vivo das Tuas palavras e dos Teus exemplos, hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá, então. A nossa leitura vai ser do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não vim destruir a lei, que no seu item 2 diz que, na lei mosaica, há duas partes distintas, a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil, ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo daquela época, e até por isso se modifica com o tempo. A lei de Deus, ela está basicamente formulada nos 10 mandamentos. Ela é de todos e de todos os países, e por isso mesmo ela tem caráter divino. Mas tem todo um outro conjunto de leis que Moisés decretou, porque ele se via obrigado a conter, pelo temor, o povo dele, que naturalmente era turbulento e indisciplinado. Então, ele precisava combater vícios, preconceitos, abusos que estavam muito arraigados naquele povo e que haviam sido adquiridos durante a escravidão no Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, Moisés teve que atribuir uma origem divina àquelas leis. E, da mesma forma, faziam todos os legisladores da época, dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível, punitivo, poderia ajudar nesse processo, para justamente impressionar as criaturas ignorantes, nas quais não tinha desenvolvido ainda o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. E é evidente que aquele que incluía nos seus mandamentos coisas do tipo não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia se contradizer fazendo da exterminação um dever. Então, as leis mosaicas, propriamente ditas, elas se revestiam de um caráter essencialmente transitório. É claro que, diante dessa situação, era difícil cumprir as leis de Deus, porque as leis mosaicas muitas vezes permitiam, sim, a punição, o extermínio e até a morte em algumas situações. Então, nesse sentido, Jesus, ele não veio destruir a lei de Deus, muito pelo contrário, ele veio cumpri-la, ele veio desenvolvê-la, ele veio dar o verdadeiro sentido e adaptar essa lei ao grau de adiantamento que os homens já tinham
alcançado na época. E por isso, essa lei contém o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que são a base do cristianismo. E as leis de Moisés propriamente dita, aí sim ele vai modificar, quer na substância, quer na forma. Ele vai combater, como Jesus combateu constantemente o abuso das práticas exteriores, das falsas interpretações, e reduziu essas leis de Moisés, os 10 mandamentos de Moisés, há uma única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E acrescentando aí que nessa lei estaria toda a lei e os profetas. E por fim, dizendo que o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. O que significa isso? Que nós permaneceremos em processo de aprimoramento através de múltiplas reencarnações até que essa lei seja cumprida com todas as ampliações e consequências delas. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra, não. A missão dele era construir o reino de Deus no coração dos homens, exemplificando esse amor e nos dando a referência do que nós podemos vir a ser se conseguirmos nós também amar a Deus e ao próximo, como o próprio Jesus nos demonstrou, como o próprio Jesus ama. E aí mora a nossa primeira dificuldade, meus amigos, porque para amar a Deus, nós precisamos ter pelo menos uma noção do que é Deus. Nós precisamos ter uma motivação para isso, porque como é que nós vamos amar alguma coisa que nós não conhecemos? E tem momentos em que a gente tem dificuldade até para amar integralmente uma pessoa próxima de nós, um pai, uma mãe, um filho. Nosso amor muitas vezes é vacilante, é condicionado ao que a pessoa faz. Tem hora que a gente ama, tem hora que a gente quer mais a distância da pessoa. Mas então, diante dessa nossa incapacidade de amar alguém com quem a gente se relaciona e a gente conhece, como amar verdadeiramente a Deus? E na questão 1 do Livro dos Espíritos, Kardec vai em busca, então, de saber que é Deus. Essa é a primeira pergunta. E muitas vezes a gente se contenta só com aquela resposta: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E como é difícil imaginar o que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, fica um pouco amplo demais, a gente acaba deixando para lá. Só que Kardec não deixou para lá, não. Ele continuou perguntando, fazer mais 15 perguntas, até concluir finalmente que ainda não conseguimos compreender a natureza íntima de Deus, mas que temos provas concretas da sua existência. E como seres humanos imperfeitos que ainda somos, conseguimos pelo menos entender alguns dos atributos de Deus. Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial. Deus é único, onipotente, soberanamente justo e bom. Só que isso é uma descrição incompleta. Por quê? Por que isso é uma descrição incompleta? Os espíritos dizem que é porque tem coisas que estão acima da nossa inteligência e que a nossa linguagem, restrita às nossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Em geral, a gente conhece as coisas pelos atributos mesmo daquela coisa. E o nosso cérebro, ele vai montando uma imagem praticamente por eliminação, gente. Vou dar um exemplo aqui. Se você vai descrever para mim uma pessoa e me diz que ela é alta, eu já sei que ela não é baixa, já eliminei aquela característica.
Se você diz que ela tem cabelo curto, eu já sei que o cabelo não é comprido, já eliminei aquela característica. Se você fala que os olhos são castanhos, eu já sei que não são azuis, não são verdes, já eliminei características. Então, o nosso cérebro funciona assim, a gente vai construindo a imagem por eliminação de algumas características e aí sobram apenas os atributos daquele objeto ou daquela pessoa. Só que, como é que nós vamos usar essa mesma estratégia para descrever Deus, que tem qualidades que a gente nem faz ideia? Vai ficar incompleto mesmo, gente. E aí vem a questão do amor. Nós amamos as coisas pelos atributos dessas coisas. E da mesma forma, amar a Deus é amar os seus atributos. Amar a bondade, a justiça, a integridade, a honestidade e por aí vai. Porque no momento em que eu amo a justiça, eu vou me esforçar para ser justa. E dessa forma, o amor a Deus deixa de ser uma coisa abstrata. Eu vou amar a Deus amando os atributos de Deus. E eu vou dedicar a minha vida a cumprir essa meta. Independente das circunstâncias, vai ser a minha meta. Já que eu amo a justiça, eu vou me esforçar para ser uma pessoa justa. Já que eu amo a compaixão, eu vou me esforçar para ser uma pessoa compassiva e por aí vai. E eu vou fazer isso sobre todas as coisas. Eu vou amar os atributos de Deus sobre todas as coisas. E aí eu vou estar cumprindo o amar a Deus sobre todas as coisas. Veja, seria um contrassenso, seria paradoxal se a gente chegasse numa pessoa e dissesse assim: olha, fulano, eu gosto muito de você, eu te amo realmente, mas eu não gosto do jeito que você anda, eu não gosto do jeito que você fala, eu não gosto das suas ideias. Então a gente realmente não amaria essas pessoas. E aí a gente vai se analisando e a gente vai se percebendo se realmente nós amamos a Deus. Se realmente nós olhamos para os atributos de Deus e tentamos buscar aqueles atributos para nós. Essa é a marca de quem ama a Deus. Essa pessoa vai considerar atingir essas virtudes como pontos focais da sua vida, como pontos principais. É a essência da minha vida, por amor à justiça, me tornar justa. Por amor à bondade, me tornar uma pessoa bondade. E por isso pode acontecer até com aquelas pessoas que não acreditam em Deus. Até quem não acredita em Deus pode amar a Deus. Porque muita gente se diz ateu, mas cultiva em si os atributos de Deus. Então não importa o nome pode ser Deus, Jeová, Alá, ou a pessoa pode simplesmente chamar isso de ética. Deus é um só. A palavra para definir Deus são os homens que inventam, então não importa. A espiritualidade diz várias vezes para Kardec que as palavras pouco importam. Algumas civilizações têm a tradição de temer a Deus, mas a gente vê que isso não faz sentido. Essa é uma tradição que vem lá realmente das leis mosaicas, aquelas que o Cristo modificou, mas que nós ainda trazemos um pouquinho dentro de nós. Até por conta da gente ter vivenciado, momentos em que essas leis prevaleciam, possivelmente em outras encarnações. E até por isso, muitas vezes, nós achamos que as lições da vida podem ser castigo de Deus. E às vezes achamos também que nós podemos barganhar com Deus. Fazer uma promessazinha, fazer uma prece, se comprometendo a doar aquela cesta básica, se a gente alcançar algum benefício material, seja emprego, seja saúde, seja riqueza. Mas nesse sentido, existe uma prece que não importa de que religião veio, porque Deus é um só. Mas essa prece diz o seguinte: veja só, Senhor meu Deus, se eu te busco por medo do teu inferno,
queima-me no teu inferno. Se eu te busco por desejo do teu céu, expulsa-me do teu céu. Mas se eu te busco apenas pelo que és, recebe-me no seio da tua glória. E essa oração, ela traz para a gente uma postura acima das dualidades de interesse. Eu não quero que você me puna ou que você me dê alguma coisa. Eu te amo pelo que és. Pelo que és e que vibra dentro de mim. A justiça, a fraternidade vibram dentro de mim. Esse é o amar a Deus. Se não, fora disso, qualquer coisa é uma tentativa de negociar com Deus. Nós vamos fazer caridade por uma questão de investimento, como se fosse um plano de previdência após vida, para ganhar bônus hora, para poder ir morar lá em nosso lar depois do desencarne. Mas não vamos estar estabelecendo uma boa relação com Deus através dos seus atributos. Então, com essa reflexão, que a gente possa encarar o amar a Deus sobre todas as coisas, como amar os atributos de Deus e cultivar esses atributos para que eles desabrochem dentro de nós. Deus é infinitamente bom, justo e compassivo. Então, a ideia é a gente cultivar a justiça, a compaixão, a generosidade acima de todas as coisas. Assim, nós vamos estar amando verdadeiramente a Deus. Para finalizar, vamos fazer a nossa prece? E nessa prece eu quero resgatar um texto, um poema de uma filósofa brasileira, chamada Lúcia Helena. E ela diz o seguinte: Senhor que permeia e envolve todas as coisas em todos os mundos, que excede as formas, mas que aceita todas as formas que te atribuem, por amor aos homens que necessitam tanto delas para te perceber. Senhor que tantos veem e denominam de várias maneiras, mas que todos sentem de uma maneira só, como um ponto central de paz e pertencimento, onde todos se acolhem das tempestades. Ponto uno, de onde emanam vontade, amor e inteligência, e cujo atributo, unidade, demarca aos homens em seus horizontes a melhor virtude a ser alcançada. Não te pedimos que não haja obstáculos para nós no mundo, pois a superação desses obstáculos nos aproxima de ti. Não te pedimos que nos dê a saúde para que a desperdicemos dos nossos mundos pequenos e egoístas. Não te pedimos a prosperidade para que a empreguemos em caprichos que já deveríamos ter superado. Pedimos o amor, a paz, a garra e o discernimento para que possamos usá-los para te servir melhor. Pedimos todos os dons e ferramentas necessárias a todos aqueles que participam da tua seara, que são os laços que unem toda a humanidade. Pedimos para nós não o pedir, pedimos para nós o te servir. Queridos amigos, lembrem de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal do Prozebem e ativar as notificações. Muita paz e até o próximo Evangelho no Lar.